Seja bem-vindo ao canal Código Inteligente. Canal Código Inteligente. Nesse vídeo, vamos abordar os conceitos básicos das redes neurais artificiais. E ao final, você vai entender por que esta é uma das ferramentas mais importantes da área de inteligência artificial. Este é um exemplo de representação de uma rede neural artificial. No primeiro vídeo dessa série, vimos que o desenvolvimento da inteligência artificial ocorre desde a década de 30. E que, em 1943, o matemático Walter Pitts e o neurocientista Warren McCulloch se inspiraram no cérebro humano para criar os conceitos de neurônio artificial e redes neurais. Contudo, ainda faltava um elemento fundamental para que as redes neurais artificiais se tornassem uma ferramenta tão importante. Faltava a capacidade de aprender. Neste vídeo, vamos começar a entender como é possível uma rede neural desenvolver a capacidade de aprender. Mas, primeiro, vou te explicar alguns elementos das redes neurais artificiais. Cada círculo desse diagrama representa um neurônio artificial. Observe que esses neurônios estão alinhados em camadas. A primeira camada da rede é a camada de entrada. Os neurônios dessa camada recebem os dados de entrada do modelo a ser trabalhado pela rede neural artificial. As duas camadas seguintes são as camadas intermediárias ou camadas ocultas. Daí que surgiram as expressões o Deep Learning ou o aprendizado profundo. Uma rede neural pode ter 0 ou muitas camadas intermediárias. Isso dependerá muito da complexidade do problema a ser tratado. Ao longo dessa série de inteligência artificial, vamos ver vários exemplos de redes neurais artificiais. A última camada é a camada de saída da rede. Neste caso, ela tem apenas um neurônio, mas poderia ter mais. Isso vai depender de como a solução do modelo será estruturada. E essas ligações entre os neurônios representam os pesos. Os pesos determinarão a força da relação entre os neurônios da rede neural artificial. Nós sabemos que determinadas regiões do cérebro humano são ativadas dependendo dos diferentes estímulos externos. Quando os humanos sentem fome, dor ou felicidade, um conjunto de conexões são ativadas em regiões específicas do cérebro. São essas conexões e ativações de regiões cerebrais que possibilitam a aprendizagem. Os recém-nascidos ainda não têm todas as sinapses ou conexões entre os neurônios, que serão desenvolvidas ao longo da vida. E o mesmo ocorre com as redes neurais artificiais. Para ficarmos numa analogia precária, uma rede neural não treinada seria análoga ao cérebro de um recém-nascido. Ou seja, os pesos ainda não estão calibrados. Portanto, a rede neural ainda não passou pelo processo de aprendizagem. Essa analogia é precária porque o cérebro de um recém-nascido já possui capacidades que a tecnologia ainda não consegue equiparar. No próximo vídeo desta série, vamos explicar o processo de treinamento de redes neurais artificiais. Por enquanto, vamos continuar com o entendimento dos elementos básicos de uma rede neural. Comparando a estrutura do cérebro humano com a arquitetura de uma rede neural artificial, podemos dizer que os pesos das redes neurais estão para a força das sinapses, assim como os neurônios das redes neurais estão para os neurônios humanos. Então, imagine que uma rede neural foi treinada para classificar imagens de 3 categorias de objetos: carros, ônibus e motocicletas. Ao longo desta série de vídeos de inteligência artificial, você verá muitos exemplos de redes neurais, inclusive redes utilizadas para classificar imagens. Para efeito didático, vamos considerar que essa pequena rede neural seja capaz de atingir esse objetivo. Quando inserirmos nessa rede um conjunto de dados que representem a imagem de um carro, alguns neurônios serão mais ativados que outros. Ou seja, alguns neurônios serão mais relevantes para que a rede entregue a resposta correta. E os pesos que ligam os neurônios serão determinantes para estabelecer a contribuição dos neurônios de uma camada anterior para a ativação dos neurônios da camada seguinte. Da mesma forma, se inserirmos dados que representem um ônibus, outros neurônios serão ativados.
E caso os dados de entrada representarem a imagem de uma motocicleta, outros neurônios serão mais relevantes. Em teoria, numa rede neural treinada e validada com sucesso, os neurônios das camadas intermediárias são responsáveis por detectar a presença de determinados padrões nos dados que estão sendo analisados. Se entrarmos com dados que representam a imagem de um porco, numa rede neural capaz de classificar alguns tipos de animais, é possível imaginar que cada neurônio das camadas intermediárias detecte um padrão nos dados que esteja relacionado a uma pequena parte do porco. Então, podemos imaginar que alguns neurônios detectem padrões que representem uma parte da orelha. Outros seriam ativados por padrões nos dados que representem partes do focinho. E outros neurônios podem ser mais sensíveis a padrões que indiquem partes do rabo. Isso não ocorre exatamente assim. Mas é uma boa forma de racionalizar o que ocorre nas camadas ocultas de uma rede neural. Seguindo nessa suposição, a segunda camada oculta consolidaria padrões mais abrangentes. Por exemplo, poderíamos supor que a ativação dos neurônios dessa camada esteja ligada a padrões que indiquem a presença da orelha inteira, ou do focinho completo ou do rabinho. Se tem orelha de porco, focinho de porco e rabinho de porco, então há porco. Teoricamente, quanto maior a quantidade de camadas e neurônios de uma rede neural, maior será sua capacidade de aprender ou, na pior das hipóteses, de decorar resultados. Mas a arquitetura e a quantidade de neurônios são apenas alguns dos fatores críticos que compõem uma rede neural eficiente. Existem diversas arquiteturas e tipos possíveis de redes neurais. Cada uma das arquiteturas é adequada para resolver um determinado tipo de problema. Por exemplo, as redes especializadas em classificar imagens utilizam filtros convolucionais e outras técnicas que tratam os dados dos pixels dessas imagens. Assim, essas redes são capazes de extrair os traços e conjuntos de pixels relevantes de uma imagem, possibilitando uma maior eficiência dos cálculos da rede. Agora, vamos aprofundar o entendimento de como os pesos determinam quais neurônios são ativados, de forma que a rede neural entregue bons resultados. Mas como você verá no próximo vídeo da série de inteligência artificial, para que isso ocorra, é necessário treinar a rede neural. O treinamento de uma rede neural é basicamente um processo de calibração dos pesos e de um outro parâmetro, que veremos ainda neste vídeo. Para facilitar o entendimento dessa calibração, vamos pegar o exemplo de uma reta, cuja equação é y é igual a ax mais b. Então, pense na rede neural como uma equação que seja capaz de conter os pontos dessa reta plotada. E que o objetivo do treinamento de uma rede neural consiste em descobrir os parâmetros da equação. Podemos resolver esse tipo de problema com uma rede neural que tem apenas um neurônio de entrada e um neurônio de saída. Consequentemente, esta rede tem apenas um peso a ser calibrado. O algoritmo da rede neural vai utilizar os valores de x e y para tentar descobrir os valores das constantes a e b. E assim, ajustar uma equação que contemple os pontos desse gráfico. As redes neurais artificiais aprendem de trás para frente. Precisam saber as respostas corretas de várias situações, para depois ajustarem os pesos e, a partir daí, serem capazes de entregar resultados coerentes. Existe um método em que a rede neural define as respostas sozinha. Mas ainda assim, a cada rodada, precisa saber se as respostas foram boas ou ruins para continuar tentando moldar-se e tornar-se uma rede neural assertiva. Para simplificar este exemplo, vamos zerar o parâmetro b. A seguir, vou explicar sua importância para a calibração da rede neural. Neste momento, vamos focar apenas na calibração do peso A. No caso desse exemplo, cada valor de x entrará no neurônio da camada de entrada da rede. E os respectivos valores de y serão utilizados para atualizar o erro da rede em relação às respostas obtidas nos neurônios de saída. Na primeira tentativa de calibrar o peso, o algoritmo otimizador vai definir um valor qualquer para o peso A. Será um chute inicial. Depois, este algoritmo vai aumentando ou reduzindo esse parâmetro, e medindo os erros dos resultados. Se o erro médio estiver diminuindo ou aumentando, o algoritmo da rede vai alterando o valor do peso para cima ou para baixo, visando atingir o menor erro possível.
Gosto de pensar que cada peso é como se fosse uma alavanca com infinitas posições. Isso mesmo, infinitas. E que, uma vez que esta alavanca seja colocada na posição certa, a rede neural será capaz de entregar as respostas corretas. Se aumentarmos um pouco nossa rede neural para essa outra pequena rede, passamos a ter uma rede com 8 alavancas de infinitas posições. Neste caso, seriam 8 pesos a serem calibrados no treinamento. E uma vez calibrados, permitirão que esta rede solucione problemas mais complexos que uma simples equação de uma reta. Agora, vamos entender alguns cálculos que uma rede neural já treinada realiza para calcular os valores dos neurônios de cada camada. Quando entramos com os dados na camada de entrada da rede, cada neurônio recebe um valor. A boa prática pede que estes dados sejam previamente tratados e normalizados. Esse tratamento de dados será explicado no próximo vídeo dessa série. A partir daí, a rede neural artificial vai calcular os valores de cada neurônio, em função dos valores dos neurônios da camada anterior e dos pesos que foram obtidos durante o treinamento. Então, vamos pegar como exemplo o primeiro neurônio da primeira camada oculta. O neurônio A0. Da camada K igual a 1. Esse valor 1, que está entre parênteses, é apenas uma notação que indica o índice da camada a que esse neurônio pertence. Mas não se preocupe com a notação. O importante é você entender o conceito. Para calcular o valor desse neurônio, o algoritmo otimizador precisa calcular o termo que vamos colocar entre parênteses. Multiplicando os valores dos neurônios de entrada pelo respectivo peso que o liga ao neurônio que está sendo calculado. Neste exemplo de rede neural, todos os neurônios de entrada estão ligados aos neurônios da segunda camada. Então, o algoritmo vai multiplicar o peso cuja notação é W00 pelo valor E0, referente ao primeiro neurônio de entrada. Depois, o algoritmo multiplicará o peso W01 pelo valor E1. Depois, o W02 pelo valor E2. E vai fazendo assim até o último neurônio de entrada da rede. Mas, para concluir o cálculo desse termo entre parênteses, será necessário adicionar um termo chamado bias. Esse termo também foi definido durante o treinamento e tem o objetivo de corrigir vieses que possam dificultar o processo de calibração da rede durante o treinamento. Lembra que naquela explicação que envolvia a equação de uma reta, havíamos zerado o termo B para focar na explicação da calibração do peso? Pois é. Esse parâmetro bias é análogo ao termo B da equação da reta. Cada neurônio poderá ter um termo bias. Ainda nesse vídeo, vou explicar a função desse termo no processo de calibração da rede. E para finalizar o cálculo desse neurônio, o algoritmo precisará aplicar uma função de ativação a esse termo que está entre parênteses. Essa função, escolhida no momento da modelagem da rede, também será explicada a seguir. Pode-se utilizar um tipo de função de ativação para cada camada da rede neural artificial, aplicando-se a função escolhida a todos os neurônios da camada. Para calcular o neurônio A1, cujo índice é K igual a 1, vamos fazer a mesma coisa. Só que utilizando os respectivos pesos que o ligam aos neurônios de entrada. E para calcular o neurônio A2 dessa camada, e também os demais neurônios da rede, vamos utilizar esta equação em destaque, seguindo o mesmo raciocínio. Agora que você já conhece o parâmetro que faltava, o termo bias, vamos calcular a quantidade de parâmetros que esta rede neural possui. Para isso, precisaremos calcular a quantidade de pesos da rede. Então, vamos multiplicar o número de neurônios da camada de entrada pelo número de neurônios da segunda camada. Somando a isso, a multiplicação da quantidade de neurônios da segunda camada pela quantidade da terceira camada. Depois, vamos adicionar a multiplicação da quantidade de neurônios da terceira camada pela quantidade de neurônios da camada de saída. E por fim, adicionamos a conta quantidade de bias da rede, que é igual à quantidade de neurônios da rede, desconsiderando os neurônios da camada de entrada. Mas, para que serve o termo bias? Se já existem os pesos.
O termo bias tem a função de ajudar na calibração da sensibilidade de cada neurônio. Vamos ver um exemplo na prática. Tomemos como exemplo uma rede com 2 neurônios de entrada e um neurônio na camada de saída. A fórmula para determinar o valor do neurônio de saída é esta. É a soma das multiplicações dos pesos pelos respectivos neurônios de entrada, mais o bias. Sabemos que o desafio do algoritmo de treinamento é atribuir valores aos pesos e bias, para que as equações da rede se ajustem e que ela entregue bons resultados. E o algoritmo faz isso aumentando ou reduzindo cada peso, de acordo com o andamento da otimização. O bias vai ajudar a alterar o patamar dos resultados de cada equação da rede, aumentando ou reduzindo a sensibilidade de cada ajuste dos pesos nas equações. Então, vamos arbitrar alguns valores para os neurônios de entrada e para os pesos e analisarmos essa tal ajuda proporcionada pelo bias. Para isso, vamos pegar esse termo que está entre parênteses antes da aplicação da função de ativação e chamar esse termo de x0. Agora, imagine que, em um dos passos do algoritmo otimizador, ele decida zerar o bias e aumentar o peso W00 em 0,01 e deixar o outro peso inalterado. Após esse ajuste no peso, verificamos que o impacto do aumento de 0,01 gerou um aumento de 1,62% no valor do termo x0. Numa outra rodada, o algoritmo decidiu inserir um bias de -5 e aumentar o mesmo peso W00, também em 0,01, mantendo o resto inalterado. Observe que, neste caso, o impacto da mesma alteração, de 0,01, no peso W00, agora gerou um impacto de 5%. É por isso que o bias ajuda na calibração da sensibilidade da rede. Ele consegue reduzir ou aumentar o impacto da variação dos pesos no resultado geral da equação. Mas, para que serve essa função de ativação? A função de ativação tem o objetivo de fazer uma transformação não linear nos cálculos dos neurônios da rede neural. Existem vários tipos de funções de ativação. Duas funções muito conhecidas são a função sigmoide e a função ReLU. Vamos seguir com o exemplo anterior para entendermos a transformação que estas funções realizam. Se atribuirmos um valor igual a -10 para o bias dessa equação, o valor de x será igual a -2,6. Se entrarmos com esse valor na função sigmoide, ela transformará esse valor em um valor entre 0 e 1. Já a função ReLU transformará os valores negativos em 0. E quando os valores de x forem maiores que 0, ela retornará o valor de x. Vamos ver outro exemplo. Se entrarmos com um valor de x igual a 5, a função sigmoide transformará esse valor em 0,993. Já a função ReLU retornará o valor de x, que é igual a 5. Também existe uma outra função muito popular, que é a função softmax, muito utilizada em problemas que envolvem classificações. Basicamente, a função softmax entrega nos neurônios da camada de saída da rede as probabilidades de que os dados processados pertençam a uma determinada categoria. Esta função é aplicada na última camada da rede, que deve ter o número de neurônios igual ao número de categorias do problema de classificação. Então, resumindo, uma rede neural é uma ferramenta muito poderosa do campo de inteligência artificial. São utilizadas com o objetivo de entregar soluções ótimas e globais para problemas que envolvem classificações, diagnósticos e predições. Seguem as inspirações e referências que possibilitaram a construção desse vídeo, bem como os créditos das imagens utilizadas. Tenho um pensamento para você. Em alguns anos, saber falar uma linguagem de programação será imprescindível. Canal Código Inteligente. Se você gostou deste vídeo, dê um like, deixe um comentário. E se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos desta série de inteligência artificial. Um grande abraço. Foi um prazer ter você por aqui.